Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional sempre com o professor de geopolítica, historiador, professor Norberto Salomão. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Paloma. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Tudo bem, né? Estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta, que bom. Como você disse, a gente estava conversando daqui a pouco, uma pré-sexta, né, Jéssica? Uma pré-sexta. E vamos refletir um pouquinho sobre o cenário internacional. Agora, Jéssica e Paloma e todos aqueles que estão conosco, só antes até da gente entrar no nosso tema principal, o Sagres Internacional, nosso podcast, nós trabalhamos na nossa última edição, que foi a edição 154, sobre o Holocausto, né? Nós fizemos questão de trabalhar sobre esse tema. Desde 2005, a ONU estabeleceu o dia 27 de janeiro como Dia da Memória do Holocausto. Eu acho isso muito importante, né? Existe museu do Holocausto em Israel, em outros lugares também, e isso é muito importante para que as pessoas não esqueçam o que ocorreu e poder refletir um pouco o que significou o regime nazi-fascista, o regime de extrema-direita na Alemanha durante o período de Adolf Hitler. Foi um período realmente terrível e os livros de história, há uma documentação vasta para comprovar isso, em que pese, acreditem vocês, nós temos os negacionistas, aqueles que negam inclusive a morte de milhões de judeus. Então muitos dizem que essas mortes foram naturais, outros vão dizer que esses judeus fugiram dos campos lá que eles não chamam de concentração, não, dizem que são campos de trabalho, né? É bom lembrar que nesses campos tinha uma frase em cima dizendo que o trabalho liberta, ironicamente colocando isso. Agora, quando nós trabalhamos isso, Jéssica, inclusive era para a gente ter trabalhado isso há 2 semanas, mas o Rubens teve Covid e tudo, né? Meu companheiro, meu colega de trabalho, meu chefinho, e aí não teve jeito da gente trabalhar. Aí trabalhamos no último final de semana. Mas eu jamais imaginaria que nós teríamos um impacto do que ocorreu e tem ocorrido ao longo dessa semana com o Monark, né, que é do podcast Flow, e lá chegou a falar que deveria sim ter a liberdade para que tivéssemos um partido nazista, né? Depois, muito pressionado e tal, e viu a repercussão que deu, ele disse que ele estava bêbado, mas falou que vai continuar, mesmo não estando no Flow, né? Foi afastado, que ele vai continuar produzindo conteúdos e tal. Eu não sei se o cara acredita realmente nisso, se bem que eu já vi outras polêmicas dele, outros posicionamentos, mas sabe, parece que o cara quer causar para ganhar visualização, para ganhar projeção, mas infelizmente em cima de um tema muito cruel, muito trágico para a história da humanidade e que não pode de forma nenhuma ser esquecido, né? Por isso que eu sempre falo, debato, eu acho que a gente tinha que ter tido aqui no Brasil um museu das ditaduras que nós tivemos no Brasil, tanto a ditadura do período varguista, né, do chamado Estado Novo, que foi de 37 a 45, quanto do período do regime militar aqui no Brasil. Seria importante a gente ter um museu, ter documentação sobre isso, inclusive do conhecimento daqueles que estudam o tema, que a aeronáutica, o exército, a marinha, chegaram a destruir documentos a respeito desse período, né? E isso é muito ruim, porque quando não há memória, quem viveu tende a se lembrar. E quem não viveu pode ter uma nostalgia daquilo que não foi o que aconteceu, uma nostalgia daquilo que não existiu. E a gente acha isso assim muito complicado. Em meio a essa polêmica toda, lógico que vem aqueles defensores da chamada liberdade de expressão, né? Afirmar que não, por que não pode ter o direito de ter um partido assim? É porque simplesmente, se você pegar o ideário nazista, ele prega categoricamente a superioridade de uma raça sobre as outras. Ele fala de raças inferiores. E eles não só propuseram, como colocaram em prática, e há documentos sobre isso, vastos e bem comprovados, a chamada solução final, que era o extermínio da etnia dos judeus, que eles consideravam, e muitos ainda consideram, que os judeus têm uma conspiração internacional para dominar o mundo, para controlar as finanças no mundo, enfim. E caíram nesse discurso, levando à morte de 6 milhões de judeus, sendo que 3 milhões morreram em campos de extermínio, como o famoso campo de Auschwitz-Birkenau, que é o Auschwitz II, são 3 campos de Auschwitz lá na Polônia, a maior parte desses campos na Polônia,
E quando terminou a guerra, viu, Jéssica e Paloma, e todos os que estão nos dando a honra, né, de poder estarem atentos às nossas palavras aqui, tanto o exército da União Soviética, que entrou em Berlim, quanto dos Estados Unidos e aliados, fizeram questão que os alemães fossem até esses locais para verem presencialmente, de forma muito concreta, o que é que tinha acontecido e o horror que isso tinha representado. E aí, como contra-argumentação, a gente está tendo duas contra-argumentações aí muito interessantes, né, para dizer o mínimo. Uma de que deve haver a liberdade de expressão. Bom, não pode ter liberdade de expressão para você falar em genocídio, né, para você propagar ideias de ódio. Né? Isso não é liberdade de expressão, isso aí é você querer fazer um elogio à loucura, né? No mínimo, lembrando até uma obra do Erasmo de Roterdã, lá do Renascimento. E o outro é que, bom, se o nazismo é criminalizado, ele é criminalizado não é só aqui no Brasil, não, desde 89, né, por legislação, ele é criminalizado lá na Alemanha, onde tudo aconteceu, e nas escolas alemãs, eles fazem um trabalho muito claro para que o nazismo não se repita por lá, né? Agora, a gente teve aí nos últimos 10 anos uma onda, um avanço da extrema-direita. Nós estamos falando da direita, não é a direita, é a extrema-direita, essas ideias extremadas, nazifascistas, segregacionistas, né? E aí disseram, por que não criminaliza também o comunismo? É porque o comunismo, a teoria e a ideologia comunista, ela jamais propôs o extermínio de qualquer raça ou a superioridade de um sobre o outro. Aliás, ao contrário, propunha a igualdade. Se essa proposta de igualdade é uma proposta equivocada ou errada, é uma outra questão que pode ser discutida. E aí vem dizer, mas e o Stalin? Sim, o Stalin, que é lá do regime socialista, foi lá do regime socialista da União Soviética, matou mais gente do que o próprio Hitler. Mas aí nós não estamos falando de uma ideologia, nós estamos falando da ação muito clara de um governante que distorceu as ideias do socialismo, do comunismo, e não significa que essas ideias que estejam corretas, mas elas foram distorcidas para uma finalidade de poder. No caso do Hitler, não, ele não distorceu as ideias do nazismo, ele colocou ao pé da letra aquilo que ele próprio escreve no seu livro Mein Kampf, Minha Luta, em que ele fala claramente sobre a segregação racial. Desculpe se eu me estendi muito, mas eu acho que nós aqui do sistema Sagres e do Sagres Internacional temos mais do que um mero dever, a obrigação de falarmos e de alertarmos sobre uma questão tão grave quanto essa, viu, Jéssica? Professor, que bom, né, que o senhor tocou nesse assunto. É essencial a gente falar disso nessa semana aí que aconteceram tantas coisas, né, que não podem realmente ser toleradas. A gente tem que aqui repudiar de toda maneira, né, e também prestar nossa sensibilidade à comunidade judaica, aos judeus. Foram milhões de judeus que morreram, milhões de crianças que morreram, né, isso não pode ser esquecido jamais. Mas vamos então aqui para o nosso tema a partir de agora, professor, porque está havendo uma tensão geopolítica, né, lá na Rússia, Ucrânia, e em meio a isso tudo, nosso presidente aqui, Jair Bolsonaro, decidiu viajar para a Rússia, fazer uma visita ao presidente russo Vladimir Putin. A gente vai falar sobre esse assunto aqui hoje, né, professor, porque está acontecendo também uma pressão ali do Itamaraty, né, para que o presidente cancele, né, essa viagem, desista de viajar a Moscou. E a senhora, como a senhora avalia esse cenário, professor? Seria o certo mesmo era cancelar essa viagem, essa ida do presidente Jair Bolsonaro, né, em meio a essa tensão política? Jéssica, você sabe o que acontece? Essa questão, né, seria o certo ele cancelar, né, seria muito simples para mim chegar aqui e dizer, olha, não, o correto é não ir, porque o momento é de tensão. Mas em diplomacia, em relações internacionais, a questão fundamental é a oportunidade e o propósito. Então, essa viagem do presidente Jair Bolsonaro não é uma viagem sem propósito, apesar de poder parecer isso a alguns, né? Isso fazia parte da agenda do Ernesto Araújo, que foi o antigo chanceler do Brasil. Só lembrar que chanceler aqui no Brasil é o cargo do ministro das Relações Exteriores, é diferente da Alemanha, por exemplo, em que chanceler é o primeiro-ministro, né, como foi Angela Merkel, como agora é o Olaf Scholz, né, que é o primeiro-ministro. Lá a gente chama de chanceler na Alemanha. Aqui o chanceler é o ministro das Relações Exteriores. Atualmente é o Carlos França, inclusive aqui de Goiás, né? O Carlos França é que assumiu com uma linha diferente. Era para o Bolsonaro já ter feito essa visita ao Putin. O Putin, o ano passado, reforçou esse convite, mas em virtude
da pandemia, não foi possível que ele fizesse essa viagem que agora ele fará. Eu acho muito difícil qualquer cancelamento, mas o que a gente vê é que o Antony Blinken, lá dos Estados Unidos, pressiona o Itamaraty aqui, o Itamaraty aconselha o presidente, mas vendo as próprias palavras, né, está aí o Antony Blinken, que é o secretário dos Estados Unidos, apesar disso, o vice-presidente, o Hamilton Mourão, ele não vê risco de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, né? E ele acha que a visita do presidente Jair Bolsonaro não vai causar nenhum impacto, nenhum efeito nocivo para o Brasil ou coisa do gênero. Eu não sei dizer, porque vai depender do que o Bolsonaro falar por lá. Se ele seguir, imagina, as instruções que o França colocaram para ele, eu acho que não vai ter problema. Só que duas coisas, né? Juntam-se duas coisas. A questão interna, o presidente Jair Bolsonaro está em franca campanha pela reeleição, e essa reeleição dele passa, a princípio, pelo nicho de eleitores que ele tem, então ele tem que manter um discurso conservador, uma linha conservadora, e para ele soltar uma das que ele costuma soltar por lá e causar um desconforto para a diplomacia internacional não custa nada. É bom lembrar que o Brasil foi convidado pelos Estados Unidos agora, um convite oficial para fazer parte da OCDE, que é o grupo dos países ricos, uma coisa que o Brasil já pretendia desde o período do Temer. Isso não é uma agenda que era lá do Fernando Henrique Cardoso, ou do Lula, ou da Dilma, porque ali a agenda era outra. A agenda ali era de que o Brasil fosse um protagonista dos países emergentes, e não um membro da OCDE. Mas a partir da queda da presidente Dilma e a entrada do Temer, forças mais conservadoras e com esse olhar mais neoliberal, mais à direita, fizeram essa aproximação. Então, veja, hoje, se o Brasil se aproxima muito da Rússia e contraria os Estados Unidos, isso pode ser um empecilho para que o Brasil efetivamente integre ao CDE. Né? Pode ser que isso dificulte esse projeto, que não é só do governo Bolsonaro, é de todo um grupo, de todo o posicionamento, de todo um segmento empresarial e político brasileiro. Por outro lado, o Brasil e a Argentina, a América Latina, estão se aproximando cada vez mais dos países do Extremo Oriente. A Argentina, agora, essa semana, fechou o acordo com a China em relação à Rota da Seda. E o presidente Jair Bolsonaro, entre os dias 14 e 17, estará lá na Rússia. Então, a América Latina hoje ela parece estar muito mais próxima do Extremo Oriente, dos países euroasiáticos, do que propriamente da Europa. Outra coisa é que o Brasil tem relacionamentos com a OTAN. O Brasil é um aliado da OTAN, não é membro da OTAN, mas é um aliado da OTAN, e isso também pode ser outra coisa comprometedora. Então, ao que tudo indica, o presidente Jair Bolsonaro fará essa viagem. Se ele seguir as instruções, é para ele fazer o quê? Qual deve ser a agenda do presidente? Encontrar com empresários do ramo de fertilizantes, empresários que queiram importar, né, do Brasil commodities, soja, carne, enfim. Também vai encontrar com elementos ligados a maquinários, ao setor agrícola. Essa é a ideia inicial, né, do Bolsonaro, encontrar com esses segmentos, encontrar com o empresariado, ou seja, fazer uma visita que deve ser muito mais comercial do que propriamente se envolver em questões militares, geoestratégicas. Eu acho que se ele entrar por esse terreno pantanoso, aí nós podemos ter alguns impasses diplomáticos que não são nada interessantes, viu, Jéssica? Professor, e mais especificamente sobre essa questão da crise na Ucrânia, o Brasil pode ter um papel importante? Pois é, muitos analistas estavam falando que o Brasil poderia ter um papel chave nesse sentido, já que é um país, em relação à questão, um país neutro. O Brasil tem, ou pelo menos tinha, uma tradição muito importante no cenário diplomático internacional. É bom a gente lembrar que quem presidiu em 14 de maio de 1948, a sessão da Assembleia Geral da ONU, que reconheceu o Estado de Israel, foi Oswaldo Aranha, brasileiro. Então, o Brasil tem uma longa tradição nessa questão. Porém, a partir do governo Bolsonaro, com a atuação do chanceler, o Ernesto Araújo, mudou muito, né? A coisa teve uma guinada completamente oposta àquilo que o Brasil sempre vinha fazendo, aproximando-se de países conservadores. Inclusive, viu, Paloma, nessa questão, eu falei que tem um propósito. O presidente Jair Bolsonaro, juntamente com o Vladimir Putin da Rússia,
o Viktor Orbán da Hungria. Então, inclusive, ele vai, no dia 17, ele vai à Hungria, vai a Budapeste, para encontrar com o conservador, com extrema-direita, Viktor Orbán, que é o presidente da Hungria. E chegou a deixar escapar que talvez ele se encontrasse também com a Andrzej Duda, o presidente da Polônia, apesar da Polônia estar do lado ocidental nessa guerra ou nessa crise da Hungria, né, lá na Polônia, ao partido lá de extrema-direita, é o Lei e Justiça, que está no poder já há alguns anos lá. Então, isso tudo significa o quê? Que eles fazem parte de uma aliança internacional conservadora. O Brasil, a Hungria, a Polônia, né, a Guatemala, aqui na América Latina, né, fazem parte dessa, o Sudão do Sul, lá na África, fazem parte de uma aliança conservadora que envolve 38 países, do chamado Consenso de Genebra, que foi feito em 2020. E nesse Consenso de Genebra, eles se dizem amigos da família, né, e, portanto, são contra as pretensões dos movimentos LGBTQIA+, contra qualquer medida favorável ao aborto, à liberação de aborto. Então, com medidas bastante conservadoras, e um dos propósitos dessa visita seria retirar o presidente Jair Bolsonaro do isolamento internacional no qual ele se encontra e aproximá-lo desses governos conservadores. Pois é, posto tudo isso, o Brasil teria condições de ter um papel chave nessa questão? Não, porque o Brasil não tem, nesse momento, uma capacidade nem militar e nem diplomática, até porque a questão diplomática está muito desgastada, para servir como um intermediador. Porém, há um passado brasileiro nesse sentido, e o Brasil, em janeiro deste ano, de 2022, assumiu pela 11ª vez, um recordista nesse sentido. É o Brasil e o Japão que são recordistas em assumir cadeiras rotativas no Conselho de Segurança da ONU. Então, o Brasil, em julho agora, inclusive, julho de 2022, ele assume a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Não decide nada, vai dirigir os trabalhos, mas estará lá presente. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o Brasil pode ter um papel-chave ou um papel decisivo aí nessa questão? Dificilmente, porque a nossa condição, tanto militar quanto diplomática nesse momento, ela está bastante limitada, apesar de todo um histórico, de toda uma representação regional do Brasil. Agora, isso dependeria muito do próprio presidente Jair Bolsonaro. Já imaginou se o Bolsonaro resolve fazer uma interlocução maior com o Putin? Foi isso que o Antony Blinken pediu ao Carlos França em 31 de janeiro desse ano. Olha, o Brasil podia dar uma pressionada lá no Putin para evitar qualquer problema na região. Eu acho que não vai ser isso que vai acontecer. Professor, hoje, né, nesta quinta-feira, os Estados Unidos enviaram caças à Polônia, que faz ali fronteira com a Ucrânia. Hoje também a Rússia começou a fazer alguns exercícios militares com cerca de 30 mil soldados em Belarus, né, nesta quinta-feira. A tensão está aumentando ali naquela região? Há algum sinal de uma possível abertura de negociação, professor? Como que o senhor avalia esse atual momento dessa tensão entre a Rússia e a Ucrânia? Essa semana, inclusive, né, Jéssica e Paloma, foi muito interessante, porque houve aquele encontro do Emmanuel Macron da França com o Vladimir Putin, inclusive numa mesa muito comprida, muito grande, né, cada um numa ponta da mesa, e alguns memes. Um deles eu adorei, que mostrou a mesa como se fosse uma gangorra, e eles brincando como duas criancinhas na gangorra. O outro foi dizendo, é a pandemia ou é a crise da Ucrânia que está gerando essa distância? Bom, o Macron saiu de lá muito animado, o próprio Putin disse que vê a possibilidade de um acordo. Na verdade, eles estão levando a coisa em banho-maria. Enquanto isso, é o que você disse mesmo, os Estados Unidos já está mandando caças ali para a região da Polônia. A Rússia, a Belarus, que é aliada da Rússia e que está no norte, a fronteira do norte da Ucrânia, estão fazendo agora, noticiário agora da manhã, eles estão fazendo exercícios militares na fronteira com a Ucrânia. Então fica aquele jogo de ameaça na região e a tensão continua, viu, Jéssica? A tensão não retroagiu, a tensão é muito grande, e aí eu vou te dar aquela opinião pessoal. Eu entendo que se a Rússia invadir a Ucrânia, ao contrário do que muita gente está pensando, de que haveria uma guerra de grandes proporções,
eu acho que pode se repetir aquilo que ocorreu em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia e a coisa ficou em sanções econômicas aplicadas à Rússia. É lógico que a Rússia não penetraria, pelo menos não nesse momento, naquela região central da Ucrânia, onde está Kiev, que é a sede do governo. Provavelmente se aliaria aos grupos de Donbás, que é aquela região que está mais ao leste da Ucrânia, onde está Donetsk e Luhansk. E aí sim, se aliando aos separatistas. Aliás, essas duas regiões, Donetsk e Luhansk, se separaram já, se autodeclararam independentes da Ucrânia, mas não se vincularam à Rússia, né? Se colocam como independentes, recebem recursos da Rússia, sim, para se manterem nessa condição, inclusive recursos militares. O nosso querido Arthur Barcelos escreveu um artigo, eu não estou certo se ele já foi publicado, falando inclusive dessa questão do futebol envolvendo essa região de Donbás, o time Donetsk, né? Ele faz uma belíssima avaliação no campo esportivo, mas envolvendo também questões políticas que vale a pena, se estiver publicado, se não assim que for publicado, que a gente possa acompanhar com carinho. Professor, muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Vamos continuar acompanhando essa movimentação, essa tensão política, como aí que os chefes de estados também estão se movimentando para tentar achar uma solução aí para esse impasse envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Professor, muito obrigada pela sua participação. Até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço, Jéssica. Obrigado também. Um abraço a Paloma e a todos aqueles que nos acompanharam aqui, nos acompanham sempre. Continue seguindo lá o nosso podcast, o Sagres Internacional. E o agradecimento a todos que trabalham e colaboram aqui no Sistema Sagres para que a gente possa levar informação com qualidade. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tá aí nosso tema de hoje do Sagres Internacional, a delicada ali, né, situação envolvendo a Rússia e também a Ucrânia, e também trazendo essa perspectiva da visita, né, da possível visita do presidente Jair Bolsonaro a Moscou. Esse que foi mais um episódio aqui do nosso Sagres Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.